Lição 26. As obras perfeitas do Criador. Verso áureo. Deus que formou a terra, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Corroborar o que temos dito e considerar até que ponto o progresso dos últimos tempos afeta toda a criação de Deus. Observando um objeto de grande valor, cuja arte impressiona pela beleza exterior, nunca paramos para pensar como se deu o seu processo de fabricação. Caso se trate de um móvel, quantas árvores foram derrubadas para produzi-lo? Ou quantas vidas se perderam em caso de mineração? Por outro lado, se observarmos uma árvore na natureza, com a sua sombra que abriga as aves que nela se aninham, o oxigênio que filtra e lança na atmosfera através das suas folhas, então podemos assimilar quantos benefícios um pequeno vegetal pode oferecer para o bem comum. Assim somos nós, seres humanos, a quem Deus fez para lhe ser agradáveis instrumentos de louvor em suas mãos, e para adorá-lo na beleza da sua glória. Uma árvore na natureza oferece sombra para muitas criaturas, produz frutos para alimento de bichos selvagens e semente para a reprodução da espécie, além de purificar o ar da poluição causada pelos humanos. Abriga multidões de pássaros que se aninham em seus ramos e produz os seus filhotes, e assim a população de seres vivos aumenta a cada ano de forma sustentável. Retirada do solo, porém, aquela mesma árvore que beneficiava inúmeras criaturas vai agora dar o mínimo conforto para poucas pessoas mundo afora. Tem sua beleza, mas já não tem vida e, consequentemente, já não pode ajudar outras criaturas como dantes. Certamente será muito útil onde quer que esteja, mas na natureza teria muito mais utilidade. Jeremias 22, 29 e Gênesis 6, 11. Como era a natureza que Deus criou? A natureza permanece como desde o princípio. O sol, a lua e todos os astros continuam os seus ciclos normalmente. A semana continua a suceder-se a cada 7 dias e o ano com as suas 4 estações, exatamente como Deus criou. A oliveira, que desde a criação produz oliva, continua a dar o mesmo fruto. Os pássaros e bichos selvagens continuam naturalmente. Sendo assim, por que o mundo está tão mudado em relação ao paraíso que Deus criou? A terra foi criada para ser habitada, como diz o texto áureo desta lição, não para ser vazia e inóspita, mas o homem está destruindo-a, e isto provoca a ira de Deus. A Bíblia diz: "E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de destruir os que destroem a terra, o tempo de dar o galardão aos mortos." Apocalipse 11, versículo 18. A crença de que Deus vai destruir o mundo e criar uma terra nova, além de não fazer sentido, não tem base bíblica. Na natureza, tudo permanece como Deus criou, exceto o que foi corrompido pela ação do tempo e do homem. Por isso, a mensagem de Deus é destruir os que estão destruindo a terra, e não a natureza que ele fez. Jeremias destaca quem de fato desaparecerá da face da terra. Assim lhes direis: os deuses
que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Jeremias 10, versículo 11. Porque se arrependeu Deus de ter feito o homem? Gênesis 6, versículo 6. O homem é o único ser que se acha capaz de desafiar o próprio Deus, imaginando que pode explorar os mistérios do universo, reproduzir vidas em laboratórios, tirar a vida de seus iguais, oprimir uns aos outros, gerar filhos e depois abortá-los, depredar a natureza, criar leis que contrariam as leis de Deus e desviar-se das suas leis. Faz tudo isso e ainda se queixa das mazelas da terra, por acreditar que Deus há de levá-lo para morar no céu. Diz a Bíblia: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentação 3, versículo 9. Assim, a geração de Adão herdou as consequências do seu pecado. Gênesis 8, versículo 21. Deus pôs o homem como senhor da criação, mas estabeleceu limites para a sua habitação. E também pôs limites para toda a criação, mas o homem é o único ser que ousa desafiar o seu Criador. Falando a respeito dos mares, diz a Bíblia, Ele lhes deu um decreto que não excederão. Salmos 148, versículo 6. São muitas as promessas de Deus, mas Ele nunca prometeu o céu para os homens, nem inspirou-lhes a esperança de ir para o céu. Ora, os céus são os céus do Senhor, disse Davi, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Mas Deus levantou o Messias, Deus levantou Jesus, para aniquilar as obras do diabo e resgatar a criação da morte e restaurar a terra ao seu estado original. 1 João 3, versículo 8. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 24 ao 28. Diz a Bíblia: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 18 ao 22. Paz seja convosco.